Ei, crianças, tudo bem? Na lição de hoje, a gente vai estudar sobre Neemias. Mas antes de eu começar a contar pra vocês essa história, a gente vai orar, tá bom? Vamos fechar os olhos e orar. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse domingo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado por todo o cuidado, por todo o amor. Que o Senhor possa nos fortalecer dia após dia. Que o Senhor possa agora nos ajudar a compreender essa lição que eu vou passar agora. Que o Senhor possa falar ao coração dos alunos e que a gente possa entender e orar cada vez mais e levar essa palavra para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? Quem aí sabe a história de Neemias? Neemias, ele era copeiro do rei da Pérsia. Pérsia é um país que fica lá no Oriente Médio e ele era copeiro desse rei. E aí um dia, o irmão do rei visitou o rei. E aí ele tinha acabado de chegar de Jerusalém. E o que ele viu lá? Ele viu uma cidade destruída. E aí ele contou para Neemias. Ele chegou para Neemias e falou: olha, Jerusalém está destruída. As portas foram queimadas, os muros foram derrubados, a cidade ela não existe mais, né? Ela está em ruínas. E ele contou também para Neemias que o povo estava sofrendo. E o que Neemias fez? Sabendo disso tudo, tendo uma ligação com Jerusalém, o que ele fez? Ele orou ao Senhor. E aí Neemias orou durante 4 meses pedindo a Deus orientação, perguntando para Deus o que ele podia fazer, o que ele deveria fazer. Então ele ficou 4 meses orando. E aí então, depois de 4 meses, tendo orado, ele servia ao rei. E Neemias, ele sempre servia ao rei com alegria. Vocês lembram? Ele é copeiro. Então, o copeiro é responsável por servir, por trazer os alimentos, as bebidas. Então, ele servia o rei dessa forma, né? Quase como um garçom, digamos assim. Só que ele era o garçom do rei. E aí, num dia, ele sempre servia com alegria. E aí, chegou um determinado dia que ele estava muito triste. E aí, ele chegou pro rei da Pérsia, foi servir, só que com uma cara muito de tristeza. Sabe assim, quando você tá pra baixo naqueles dias? O rei percebeu que ele estava triste e perguntou: Neemias, por que você tá triste? O que tá acontecendo? Neemias ficou com medo, porque não era normal, não era comum uma pessoa ficar triste na presença do rei. Ele estava ainda com medo de falar, mas mesmo assim ele contou ao rei o porquê da tristeza dele. E ele falou para o rei: é que a cidade de Jerusalém, a cidade do meu povo, está destruída. E é por isso que eu tô triste. O rei, ele percebeu que Neemias queria alguma coisa. Neemias estava um pouco agitado, estava um pouco incomodado. E aí o rei percebeu e ele perguntou uma coisa. O rei perguntou o que ele queria, porque percebeu que ele estava incomodado. Neemias, o que você quer? E então, Neemias, naquela situação, de frente com o rei, ele fez uma oração silenciosa. Crianças, vocês já fizeram uma oração silenciosa? Eu lembro de uma vez que eu estava passando numa rua e aí eu estava indo para casa. Onde eu morava tinha trem. E aí eu tinha acabado de descer da estação de trem e aí eu tinha que andar até em casa. E naquela rua ela tinha muitos cachorros, muitos cachorros. E eu tava com medo de passar pela rua. E aí eu fiz essa oração silenciosa como a de Neemias. Mesmo de olhos abertos, caminhando pela rua, eu consegui fazer uma oração silenciosa, que é uma oração que a gente faz na nossa cabeça, sem usar as palavras, sem falar com a nossa boca, sem emitir sons. Então eu orei ao Senhor de forma silenciosa na minha cabeça. Vou contar pra vocês. Eu orei pro Senhor pra ele me proteger daqueles cachorros, pra que aqueles cachorros eles não latissem pra mim, pra que eles não chegassem perto de mim e que ele me ajudasse a chegar em casa bem segura. E assim foi o que aconteceu. Assim se fez, né? Eu cheguei em casa segura, os cachorros nem olharam pra mim na rua e foi assim, uma experiência diferente, muito boa, de uma oração silenciosa que a gente pode fazer em qualquer hora, em qualquer lugar, para tomar qualquer decisão, para falar qualquer coisa. E foi isso que Neemias fez. Ele fez uma pequena oração silenciosa antes de falar com o rei o que ele queria. E o que Neemias queria não era pouca coisa não, tá? Ele virou pro rei e falou: rei, por favor, me deixe ir lá até Jerusalém e reconstruir a cidade. Ele pediu para reconstruir a cidade. E aí Deus falou ao coração do rei da Pérsia e falou: tá bom, pode ir e reconstrua a sua cidade. E além disso, ele mandou ajudantes para ajudar Neemias a reconstruir essa cidade. E mais, ele mandou guardas para ajudar Neemias a atravessar a viagem em segurança. Então, ele mandou os guardas para proteger Neemias durante o caminho. Então, olha só como Deus fez e como Deus tocou o coração do rei.
Neemias chegou à cidade de Jerusalém, só que ele não falou o que ele estava fazendo ali. Ele guardou o segredo por uns 3 dias, e aí no 4º dia à noite, ele foi dar uma volta na cidade para ver como estavam as coisas. E aí ele começou a ver as ruínas e ver a cidade destruída. Gente, imagina como se um furacão tivesse passado por um lugar, tivesse destruído tudo. Não deve ter sido fácil para o Neemias ver a cidade destruída. Se você mora em Vila Velha, imagina, Vila Velha toda destruída, toda em ruínas, e em alguns lugares não dava nem para passar. Então ele estava vendo tudo aquilo, deve ter sido muito triste pro coração dele ver o lugar que ele nasceu, né, a cidade dele, o povo dele destruído daquela maneira e sofrendo daquela forma. Mas ele, durante 3 dias, guardou segredo, e no quarto ele fez essa avaliação, né? Ele examinou como que estava a cidade para ver o que deveria ser feito. E aí Neemias, no outro dia, chegou no meio da cidade, reuniu uma galera, juntou as pessoas e falou o seguinte: gente, vejam como está a nossa situação. Nossa situação não está fácil, está muito difícil, mas nós vamos reconstruir esse lugar. E aí ele contou como Deus tinha ajudado ele até ali. Ele contou como que Deus falou o coração dele para pedir para reconstruir o muro de Jerusalém. Ele contou como que o rei da Pérsia ajudou ele nesses passos. E ele testemunhou de que Deus realmente estava ajudando ele em tudo que estava sendo feito. E Deus realmente estava com ele e colocou esse desejo no coração dele. Então ele contou isso para as pessoas. E as pessoas falaram, sim, vamos, então vamos. As pessoas se animaram, elas se juntaram, falaram, a gente vai reconstruir essa cidade, vão acabar com esse problema. As pessoas se encheram de coragem para fazer isso. Mas, como nem tudo são flores, sempre tem um probleminha na história. Existiam 3 homens que guardavam a cidade e ficavam em volta da cidade. E aí eles viram aquela movimentação e eles quiseram desanimar o povo. Então eles ficaram falando que eles não iam conseguir, que não ia dar certo, e ficaram desanimando daquela ideia. E aí eu pergunto pra vocês, quantas vezes vocês já passaram por isso? Vocês estão tentando fazer uma coisa, estão cheios de coragem, apesar de sentirem medo, vocês estão tendo coragem, e aí vem alguém e fala pra vocês desistirem, desanimarem. É difícil, né? É muito ruim. E esses 3 homens estavam fazendo isso com o povo. E esses homens, eles eram muito poderosos, eles começaram a rir e zoar. E como eu disse, né? Vocês já passaram por isso em alguma vez na sua vida. Então, eles começaram a rir, zombar do povo, só que a resposta que eles obtiveram foi a seguinte: é Deus quem nos dará a vitória, é Deus quem nos dará o sucesso, e Ele que está conduzindo essa obra, é tudo em nome dEle, e é Ele que está fazendo tudo, não é a gente. Então não tem por que a gente se preocupar, não é com as nossas próprias forças. E aí, será que esses 3 homens, eles desanimaram? Será que esses 3 homens, o nome deles era Sambalat, Tobias e Gesem? Será que esses 3, eles conseguiram atrapalhar as obras? Será que eles conseguiram fazer alguma coisa com o povo? Vocês só vão saber domingo que vem. Mas o que será que a gente pode aprender com essa lição? O que será que a gente pode aprender com isso tudo? O que a gente pode aprender é sobre oração. Como eu falei com vocês, vocês podem orar em qualquer lugar, em qualquer situação, pelo tempo que for necessário. Vocês percebem que Neemias orou por 4 meses. Vocês sabem quanto tempo é 4 meses? 4 meses são 120 dias, são muitos dias, são mais de 100 dias. É muito tempo orando por uma causa para você poder fazer uma pergunta pro rei, poder contar que você tá triste. Olha quanto tempo ele orou para chegar nesse ponto. E mais, ele orou de forma silenciosa. O rei não ouviu a oração dele, mas Deus ouviu. Então, que a gente possa entender que Deus escuta a gente, mesmo que a gente não profira as palavras, né? Mesmo que a gente não fale elas, mas que a gente ore só em pensamento. Eu não sei se vocês já oraram em pensamento, mas é legal ter essa experiência, é legal fazer isso no seu quarto, fechar o olhinho e orar em silêncio, ou em qualquer lugar que você estiver, na cozinha, na sala, no lugar que você estiver, mesmo que tenha bastante gente, você pode fazer uma oração silenciosa que só Deus vai ouvir, você e Deus vão saber. E Deus pode sim responder e atender a sua oração. Ele vai ouvir, mesmo sendo silencioso. Então, saiba que em qualquer lugar que você estiver, na escola, quando voltar à escola, em qualquer lugar, você pode ter essa experiência de fazer uma oração num momento difícil, ou então para agradecer na hora da comida. Então você pode fechar seus olhos, orar em silêncio, que Deus vai estar ali, Ele vai estar ouvindo. E para terminar, eu vou falar com vocês qual o versículo de memorização dessa semana. O versículo para memorizar é o seguinte. Ele tá lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Esse versículo vocês não vão esquecer, porque ele é bem curtinho. Orai sem cessar. Orar sem cessar é orar em todo momento. Em
Então esse é o versículo. O texto dessa aula tá lá em Neemias 2, a história tá lá, se você quiser conferir. E é isso, gente. Vamos orar, aproveitar essa aula, fazer mais uma oração pra gente terminar. Deus, mais uma vez, obrigado. Obrigado por esse momento. Obrigada porque o Senhor esteve com a gente durante essa aula. Que o Senhor possa estar fazendo com que a gente ore cada vez mais. Fala ao nosso coração pra gente ter esse desejo de orar. Que a gente possa saber de verdade que o Senhor está com a gente em todo momento. E que a gente pode fazer uma oração silenciosa que o Senhor vai ouvir. Então que o Senhor possa estar sempre atento às nossas orações, com os ouvidos inclinados pra gente. E que tudo que a gente for fazer seja em seu nome e pensando no que o Senhor gostaria que a gente fizesse. Não de qualquer maneira, mas pensando qual seria a melhor forma, como Jesus faria, e que a gente possa estar sempre em conexão com o Senhor, Deus. Em qualquer lugar a gente possa orar antes de falar, orar antes de tomar uma decisão, orar antes de comer agradecendo, que a gente esteja sempre lembrando durante o nosso dia de fazer várias pequenas orações, assim como Neemias fez na frente do rei. É isso que eu te oro, te agradeço e te peço. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Um beijo e até a próxima aula.